Olá pessoal, fala galera, aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza, aproveitando o dia de hoje, lembrando-se, então, dia 27 de abril, é o dia do falecimento do filósofo, fundador da fenomenologia, o Edmund Husserl. Então eu vou dizer quem foi ele, um pouco da vida dele, e o que ele influenciou, para vocês terem uma noção, uma ideia de quem ele era, pra ser lembrado, ok? Então vamos lá. O Husserl, ele é considerado fundador da fenomenologia. Ele nasceu em Prosnitz, na Morávia, outrora pertencente ao Império Austríaco, húngaro, dia 8 de abril de 1859. Bom, o Husserl, ele é de família judia, Husserl é judeu, e ele seguiu, então, os seus estudos, iniciou entre 1876 e 1882, no início do seu estudo, em 1876, ele começa a estudar física, depois ele estuda matemática, depois astronomia e, por último, em 1882, filosofia. Na filosofia, ele foi muito influenciado por Brentano e ele se envereda, então, pela filosofia e ali começa é, as suas investigações, os seus estudos, as suas pesquisas no campo do Brentano, que o Brentano já vinha estudando, que era sobre a consciência, que era sobre intencionalidade. O termo intencionalidade, primeiramente, é cunhado pelo próprio Brentano. Depois o Husserl ele vai dar uma reformulada, uma formulada, ou formalizar o que seja, intencionalidade. E ali, então, em 1886, também o Husserl converte ao protestantismo, lembrando que ele era judeu, e ele se converte ao protestantismo. Sabe-se já, os judeus eles não acreditavam em, em Jesus como o Cristo, né, o Messias. Então, eles não podem ser considerados cristãos, porque não acreditam em Jesus como Messias. Né? Mas o Husserl ele acaba se convertendo ao protestantismo, professando essa fé também, sendo judeu. Os judeus seguem a Torá, 5 livros lá da nossa Bíblia cristã. E frequentou preleções do conhecido psicólogo filósofo Franz Brentano. Iniciou sua carreira de professor em Berlim, em 1833. Depois em Viena, 1884 a 1887. Depois em Halle, 1887 a 1900. Depois em Göttingen, 1900 a 1916. Lembrando que gente que isso é tudo Alemanha, tá? Ele nasceu em Próximo, mas foi estudar na Alemanha porque a Alemanha era um grande centro de conhecimento, centro universitário. E a Europa e a cidade onde o Brasil nasceu é logo ali, do lado da Alemanha. Lembrando que a Europa e os países próximos são, dali são bem pequenos. Né? A Itália é bem pequena. Então, depois de Göttingen, 1900 a 1916, em Freiburg, a última universidade que ele ficou como professor catedrático ainda. Lembrando-se que nessas universidades anteriores a Freiburg, ele foi passando tipo que por etapas, né? E na época ainda era bem mais difícil a condição de ser um professor reconhecido, emérito e estabilizado. Você precisava estudar bastante, defender tese de tese, mestrado, doutorado, pós-doutorado, era mais ou menos isso. Tem um relato aqui na introdução do livro de Introdução à Fenomenologia, do Dan Zahavi, que ele diz essa situação do professor do Husserl, que era mais ou menos assim, ó. Defendeu sua tese de livre docência com um trabalho sobre o conceito de número na Universidade de Halle, onde trabalhou nos próximos 14 anos como professor precário. Olha, a expressão alemã Privatdozent, que significa que ele transfere como professor precário, aponta para a peculiaridade do sistema universitário alemão. Na verdade, mestrado e doutorado, enquanto momentos decisivos da formação de um professor no campo das ciências, ainda não são espaços
nos quais um pesquisador pode realmente apresentar uma contribuição efetivamente original própria. Assim, depois do doutorado, os cientistas em geral realizam uma tese de livre docência que culmina justamente com a abertura da possibilidade de trabalhar como privatidocent. A posição de privatidocent, contudo, não aponta para nenhuma posição regular no quadro de professores e funciona mais como uma pré-condição para que alguém se torne professor efetivo. Exatamente por isso, traduzimos a expressão por professor precário. Uma outra peculiaridade alemã aponta para o fato, mencionado logo em seguida por Max Weber, de que o professor precário não pode ser propriamente remunerado, algo que está em uma relação direta com o fato de que, nessa época, quase todos os que se tornavam professores precários rapidamente recebiam suas posições. Parecia então como que um estagiário, poxa, era mais complicado na época e mais exigido ainda, para que os professores tornassem-se professores eméritos e construíssem conhecimento e produzissem conhecimento. Então, em Freiburg, ele se aposenta como professor e lá em Freiburg ele chega como professor catedrático. E lá ele começa também, e lá também ele, como eu disse, se aposenta. E em seguida ele se aposenta em 1928 em Freiburg e logo em seguida quem toma a cátedra é o seu aluno, o seu auxiliar, o Martin Heidegger. Bom, o Russell, para ele se tornar um professor catedrático, ele escreveu diversas obras. Ele foi um filósofo que produziu muito. Como nós vimos, ele envereda pelas ciências exatas, começa com física, depois matemática, depois astronomia e participação da filosofia. Com esse conhecimento já de bagagem que ele obteve, ele vê, através de Brentano e a filosofia, uma crítica à maneira que estava sendo feita as filosofias, a maneira que estava sendo chegado também às teorias do conhecimento, a ciência positivista naquela época, e ele muito crítico a isso, com toda essa bagagem, ele busca uma forma de obter conhecimento, de ver qual é o conhecimento válido, qual é o limite da capacidade de nós, seres humanos, poder conhecer, quais são os nossos limites de conhecimento. Então, o Russell ele escreveu diversas obras, tais como Filosofia da Aritmética, em 1891, Investigações Lógicas, de 1901, de 1900 a 1901, 1902, que foi uma das obras principais do Russell em termos de formulação do método fenomenológico, e a qual é a obra que eu estou lendo com vocês aqui, postando sempre, todos os dias no meu canal no YouTube. Vocês podem estar acompanhando nos posts que eu faço lá no Instagram e na minha página no Facebook, Psicologia Uma Ciência. O Instagram é @MatheusCostaPsi. Dei uma pesquisada lá, estou postando todos os dias, desde 8 de abril até hoje, tá? Infelizmente vamos encerrar. E eu pretendo disponibilizar todos os parágrafos no formato de podcast, estilo audiobook, no meu canal no YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar isso daí em outras plataformas, aplicativos de podcast mesmo, para vocês só ouvirem. Tá bom? Não ter o trabalho de ficar baixando. Mas eu vou ver certinho. Mas hoje, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para falar do Russell, lembrar-se dele. E eu estou lendo a 6ª investigação das investigações lógicas do Edmund Husserl. Porque a cada investigação 1, investigação 2, investigação 3, ele vai abordando diferentes temas, diferentes assuntos. E na investigação 6, ele aborda muito, e é muito visível também, o método fenomenológico, né, a fenomenologia, e como o Russell ele procede. Não é fácil, não é simples, é meio complicado. Lembrando também que o Russell ele busca a fenomenologia como uma ciência rigorosa, como uma ciência de rigor, onde não pode ter arbitrariedade. Né? Então ele busca um método e busca também uma nova ciência, uma forma de ciência, né? Uma filosofia rigorosa. E dar méritos à filosofia, ao invés de deixá-la de lado. Por isso que ela surge também como corrente filosófica e dá lugar ainda maior, retoma o lugar da filosofia. Tá? 6ª investigação. Ideias, diretrizes para uma fenomenologia, 1913. Reflexões sobre a fenomenologia da consciência interna do tempo, 1928. E Meditações Cartesianas, 1929. Em
Na obra de 1928, Seleções sobre Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo, é uma obra em que os seus alunos, o Heidegger, que era um assistente do Russell, o Stein, não sei pronunciar, eles ajudam o Russell, porque o Russell ele escrevia de tal forma que ele escrevia demais, a ponto de ele usar uma técnica que era para escrever mais rápido do que ele estava pensando. Então ele encurtava as letras, palavras, de uma forma que você precisava interpretar depois que ele havia escrito. É, estenografia, se eu não estiver enganado, o nome disso. Então, ele escrevia demais. E os seus auxiliares, eles interpretavam aquilo, porque o Russell, ele não parava. E todos os dias, na verdade, ele escrevia suas reflexões estenografadas, a ponto de ele poder ter escrito muito. Mas, na verdade, ele conseguiu publicar poucas obras. Porém, as suas obras, a qual eu nomeei, eram bem densas, principalmente as investigações lógicas, tomando, eu acho, aproximadamente umas 800 páginas por aí, das investigações lógicas. Claro, são 1, 2, 3, 4, 5, totalizando todas elas. Porque a que eu estou lendo, essa investigação, ela tem 70 e poucos parágrafos. Tem aqui o livro, na coleção Os Pensadores, aqui é o do Russell. Então, ó, a finura. Não é tão grossa também, mas também não é tão fina, tá? Então, Lições sobre Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo. A Via Verta vem desse livro, que foi traduzido pela Via Verta. E Medição Cartesiana, 1929. Tá? Então, ele produziu muito, ele buscou a fenomenologia. Lembra-se que eu disse sobre fenomenologia, o que é fenomenologia? Fenomenologia é um método para poder adquirir conhecimento, né? Uma forma de obter conhecimento. Através do quê? Através do estudo do fenômeno. Ou seja, o fenômeno que aparece. E o fenômeno só aparece numa consciência. Então, o Russell ele estudou o fenômeno da consciência, porque o fenômeno só aparece para uma consciência. E o fenômeno, pelo próprio nome diz, fenômeno, que em grego é phainomeno, aquilo que aparece, aquilo que se mostra, é preciso então recorrer ao fenômeno para poder falar dele. Você não pode falar do fenômeno, você não pode falar alguma coisa que aparece no fenômeno sem aparecer. Se não aparecer, você não pode falar. Você precisa falar, descrever aquilo que acontece diante do fenômeno, aquilo que há no fenômeno. O Russell, então, busca uma descrição melhor, mais apurada, mais precisa e mais clara, e mais limpa. Lembrando-se das ciências positivistas. Ele contrapõe as ciências positivistas e a psicologia também em seu início. Lembrando-se que o Russell, ele, em 1881, em 1881 ele já escreve lá uma das obras dele. Deixa eu ver aqui. 1891, na verdade, desculpa. Ele escreve Filosofia da Aritmética e depois as investigações lógicas, onde ele vem criticar correntes que ele denomina como psicologismo e também o método das ciências positivistas para as ciências humanas e as ciências no geral. Não derrubar a ciência positivista e se constituir a fenomenologia como tal, como superior. Não, pelo contrário. Mesmo com a positivista, seu lugar dado, mas ela não pode ser o lugar como superioridade, não pode ser o pilar regente de todas as coisas. Tá? E a fenomenologia ela busca um método diferente para poder mostrar isso, que a ciência não é ciência positivista, ela não é a superioridade. Então ele busca conhecimento das coisas através do método fenomenológico, daquilo que se mostra, daquilo que aparece. Não é um estudo positivista, ou seja, você vai fazer experimentações sobre aquele fenômeno, sobre aquilo que aparece, mas você não descreve aquilo que aparece, você não sabe aquilo que aparece. Então você às vezes tira o fenômeno do seu campo de aparição e não vê assim como ele se mostra. E esse é o perigo também das ciências positivistas da sua filosofia, né, de ciências positivistas. Às vezes a fenomenologia traz olhares em outras perspectivas do fenômeno que aparece. A fenomenologia ela não é determinista, por quê? Ela também tira aquilo que a consciência era encerrada em si. A consciência ela não é uma caixa fechada, onde as coisas entram e saem. É muito pelo contrário. Por isso que ele usa do termo intencionalidade, que ele pega do transcendentano e ele molda melhor ainda, através das suas investigações,
que a consciência é intencionalidade também. A consciência, na verdade, ela é fluxo de consciência. Você está sempre tendo consciência de algo. Cada um tem um fluxo de consciência diferente do outro. E a consciência é isso, que tudo flui, que tudo está em constante movimento. Nada é estático na consciência. E as ciências positivistas, ela colocam que sim, até tentam estatificar, né, a consciência. Então, Russell ele traz esse método fenomenológico e esses estudos da fenomenologia, e ele escreveu demais. E o Heidegger, como aluno assistente dele, ele é muito influenciado pelo Russell, a ponto de levar para frente ainda mais a fenomenologia, porém enveredando para alguns outros lados, diferentes do seu método. Seguindo, então, a continuidade da vida do Russell, bom, nasceu em 1859 a 1933, ele já está bem velho, mais velho, né? Mais experiente. Por quê? Em 1933, com o governo do Partido Nazista, Russell ficou proibido de utilizar a biblioteca da universidade, isso com o consentimento de Heidegger. Então, Russell ele viveu na Alemanha, né, como professor, ele viveu lá, se estabeleceu, se estabilizou, aposenta, deixa a cátedra Freiburg e logo em seguida o seu aluno, seu auxiliar, o Heidegger, ele assume a cátedra. O Heidegger escreveu a obra Ser e Tempo, eu falo muito dessa obra no meu canal, no YouTube. O Heidegger também é um dos autores que eu leio bastante também para o atendimento clínico. Lembrando que o Heidegger ali depois ele influencia também através do método fenomenológico, mas também das suas obras, a diversos autores, como Binswanger, Medard-Voss, que são da área da saúde e também da psiquiatria. São médicos, psiquiatras, que leem a obra Ser e Tempo e começam a atender seus pacientes, buscam, através da obra Ser e Tempo, uma nova compreensão para poder ajudar os seus pacientes. Lembrando que o Binswanger, ele trabalha numa clínica psiquiátrica muito grande, muito famosa, que eu já não vou lembrar o nome, começa com B, não vou lembrar o nome aqui, mas que era do seu avô. E ele toma aquela clínica como diretor e ele tem que fazer os seus atendimentos. Ele também era psicanalista, psicanalista, mas vê uma barreira na compreensão psicanalista através dos seus pacientes. E ele a encontra no Edmund Husserl também, com a fenomenologia, e também nos textos do Heidegger, como de Ser e Tempo, através da Dasein, nós somos, condição do ser humano. E faz uma Dasein-Análise, ou ele não gostava de falar de Dasein-Análise, mas tinha uma análise existencial. Depois o Medard-Voss, que também era um médico psiquiatra, psicanalista, ele foi, se eu não estiver enganado, analisando o próprio Freud, ele tinha uma amizade também com Jung, na Suíça, ele era da Suíça, o Medard-Voss, e ele se depara com o livro da obra Ser e Tempo, do Martin Heidegger. Inclusive, a obra que ele tem, do Ser e Tempo, ele lê toda um período de guerra, lá, e não sei se foi a Segunda Guerra Mundial, e onde ele é médico e ele vai como médico à guerra, mas ele não é muito solicitado na guerra, e ele fica num tédio ali e ele encontra ali a obra que ele tem, porque ele já tinha ganhado do Binswanger, ouvi falar que ele ganhou do Binswanger a obra que ele tem, e ele lê para matar o tédio, e depois ele chama o Heidegger para fazer preleções aos seus lá na Suíça, para poder ensinar, poder falar de seu novo olhar da fenomenologia diante do sofrimento psíquico, diante do sofrimento humano, psiquiátrico. Dar preleções na própria casa do Medard-Voss, para médicos, falando da fenomenologia existencial hermenêutica. Então, me alonguei aqui. O Heidegger ele consentiu com as proibições, com as restrições feitas ao seu mestre, por ele ser judeu, ele converteu-se ao protestantismo, por ele ser judeu, ele ficou proibido, uma das coisas iniciais que eu acabei de ler,
né, de utilizar a universidade, utilizar a biblioteca da universidade. Ele foi cortado como professor da universidade e ele passou esses 5 anos da sua vida, lembrando que ele faleceu lá em 1938, dia 27 de abril, e ele ficou esses 5 anos na Alemanha. Eu não tenho muito detalhes, não tenho, na verdade, mais detalhes, eu acho que isso, da morte do Russell, se ele passou sofrimentos, torturas, pelo fato de ser judeu. Porém, ele ainda em 1935, mesmo sendo cortado como professor na Alemanha, ele deu preleções, aqui, deu preleções, conferências em Viena e em Praga. Em Viena e em Praga ainda. Ele deu essas conferências, mesmo ainda nesse período. Lembrando também que ele ficou proibido de sair da Alemanha. E o Russell, então, ele tinha o hábito de redigir todo dia as suas reflexões. Quando morreu, em 27 de abril, esses manuscritos de pesquisa, como eram chamados, abrangiam cerca de 45 mil páginas. 45 mil páginas é muita coisa. E como ele era judeu, seus escritos seriam queimados. Tanto é que diversas obras do Freud, quanto o Partido Nazista, no período do Partido Nazista, foram queimadas. O Freud foi escrachado, literalmente, durante o período nazista, porque o Freud também era judeu. E acontecia a mesma coisa com o Russell. O Freud ainda saiu da Alemanha, mas o Russell, na verdade, ele continuou na Alemanha, mas os seus escritos seriam queimados, suas obras seriam extinguidas totalmente, principalmente os manuscritos. Mas ocorre, porém, que Herman van Breda leva todos os seus escritos para Louvain, na Bélgica, e forma o Arquivos Russell, onde se forma a Russelliana. E aí eles também estão traduzindo seus escritos, que foram estenografados. Eu acho que é essa palavra. Uma questão que foi levantada também, o seu discípulo, o seu aluno, Heidegger, após o Russell se aposentar como professor, ele acabou consentindo no Partido Nazista, ele apoiou o Partido Nazista, infelizmente, e fez isso com o seu mestre. Mas logo depois ele se desilude, né? Ele cai na real, o Heidegger, e vê que aquilo que ele estava acreditando não era possível. Depois ele sai da universidade, sai da demissão, e ali ele fica lá, ele vai para Floresta Negra, um lugar na Alemanha. A gente vai cair em detalhes aqui da história biográfica do Heidegger, mas não é esse o intuito. Mas o Heidegger ele acaba desprezando o seu mestre, fazendo essas coisas, né, consentindo tanto o partido nazista, quanto a proibição do seu professor a frequentar a biblioteca da universidade e outras coisas mais, que eu não tenho, que eu não sei muito detalhe. Outros talvez poderão ser, outros escritos, outros estudos, mas o que eu tenho que eu preparei é somente isso, tá? Então, realmente, o Heidegger ele apoiou o partido nazista e ele se teve contra o seu próprio mestre. Foi um pouco do vilão aí. Foi vilão, né? O Russell, ele foi esse professor que guerreou, que lutou, né, com um novo método, o método fenomenológico, cunhado por ele, e não foi à toa. Ele escreveu demais, fez diversas obras também. E, infelizmente, as suas obras, elas estão sendo, na verdade, ainda feitas, estão sendo produzidas, estão sendo publicadas agora. O Russell, ele ainda persiste, seus escritos continuam. E são vários estudos no âmbito da fenomenologia, no âmbito da consciência. Uma nova forma de poder obter conhecimento, uma forma mais precisa, mais não concreta e positiva, mas de evidência, de evidenciar as coisas e essenciais. Por exemplo, ele busca as essências das coisas e através do estudo da fenomenologia. O estudo da fenomenologia é sem hipótese, você não pode ter hipótese, você não pode trazer a hipótese antes do fenômeno se mostrar.
Você precisa ver, descrever o fenômeno, saber o que você está falando, para depois sim criar hipótese. E a fenomenologia, ela quer isso. Então, ela produz seus conhecimentos pela fenomenologia, pelo aquilo que se mostra. O Husserl fez um estudo das essências, é uma pesquisa das essências. Sem aquilo, aquilo não é. Uma ontologia, ontologias regionais. Ok? É isso aí, gente. Espero que ficou claro. Eu vou estar postando esse vídeo aqui no meu canal, no YouTube, e talvez em outras redes sociais, na minha página no Facebook. Mas para vocês terem noção, terem ideia, lembrando-se desse estimável e venerado professor e fundador da fenomenologia que influencia e influenciou muitos outros filósofos, alunos, professores e pessoas. Tá? Espero que vocês influenciem também e busquem conhecer mais. Eu sou raso no Husserl. O Husserl é um autor bem difícil, eu acho, e ele tem muita coisa. Por isso que eu já enveredei mais pelo Heidegger, porque é mais próximo também da atuação clínica do profissional de psicologia, também do profissional de psiquiatria, qualquer ser humano, na verdade. Mas o seu, ele é o pilar, ele é a base, ele é o alicerce dos outros filósofos, do Heidegger, tá? Do Sartre, do Merleau-Ponty, ok? E eu trouxe trazendo esse vídeo, essas séries de vídeos das leituras, essa campanha aí, na verdade, para lembrar-se dele, trazer um pouco a memória, resgatar mesmo o curso, nosso alicerce, lembrar, ok? Lembrar das nossas raízes. É isso aí, gente. Valeu e estamos aí.